Pessoal do Arquibancada Tricolor, como eu tinha falado no último Fala Bandana, aquele da ligação Paraná e Franco, né? Vocês viram que eu estava aqui assim abaixado? É porque todo mundo achou que o São Paulo estava morto. Mais uma vez, todo mundo já tinha condenado, imprensa e tal, e o Atlético é favorito, o São Paulo precisa de resultado, São Paulo precisava vencer o jogo, precisava de uma vitória do Arsenal, precisava que terça-feira não chovesse, precisava que meteoros caíssem em algum lugar que não a Rússia, enfim, precisava de uma série de combinações de resultados, fenômenos meteorológicos e previsões do tempo para se classificar. Mas no fim das contas, quase matando os 50 mil torcedores que se uniram e foram no estádio, o São Paulo conseguiu. Aliás, a primeira coisa que eu queria falar no vídeo, o pessoal fala, o São Paulino só vai na boa, e ontem não, quarta-feira, dia 17, o dia histórico, o São Paulo lotou o estádio em um jogo que não era na boa, era um jogo que a gente precisava se classificar. O Rogério Ceni pediu apoio, né? A gente precisava mesmo de tudo e estava todo mundo ali. O jogo foi mais um confronto histórico entre São Paulo e Atlético Mineiro, né? Para reviver aquele confronto de 77, no qual o Atlético também era favorito e no qual o São Paulo também se saiu vencedor. E agora, o adversário da próxima fase é o Atlético Mineiro, né? Então eu acertei aqui a previsão, porque no último Fala Bandana eu falei que eu apostava que ia dar Arsenal, São Paulo e que o São Paulo eliminaria o time do Cuca. Falta agora essa segunda parte se concretizar. No fim da partida, Ronaldinho Gaúcho, como diria nosso amigo Galvão Bueno, disse que eles iam jogar brincando, jogar com alegria e tal, mas eu não acredito que ele tenha falado isso para desmerecer o time do São Paulo de maneira nenhuma. Eu acredito que é uma coisa até que o Rogério Ceni conseguiu amenizar ali, porque o Atlético podia brincar, já que tinha feito o resultado para esse tanto. Quem estava jogando ali na Baía das Almas, que lutando, era o São Paulo. Mas o São Paulo deu um espetáculo a ponto de no final a torcida gritar olé, e esse olé ser merecido. Primeiro ponto da partida, e uma coisa que eu queria colocar, vem aqui até assim personalizado, né? Depois de sofrer inúmeras críticas da imprensa, de parte da torcida adversária, do vizinho, da cunhada, da prima, do irmão, enfim, de algum torcedor, da namorada de algum torcedor, da esposa do Denis, Rogério Ceni, também como diria Galvão Bueno, né, mostrou mais uma vez por que continua adiando a aposentadoria e por que isso é bom para o São Paulo. Porque assim, tem muito torcedor e muito jornalista que fala, o jogador tem que saber a hora de parar, porque ele não pode sacrificar a imagem. Eu acho engraçado que quando o jogador quer jogar demais, falam que ele é fominha. Quando ele quer jogar de menos, é porque ele quer parar a carreira dele num ponto de auge. Veja, o atleta, ele sabe o momento que ele deve parar, alguns acabam perdendo o time, mas o Rogério Ceni, ele vai continuar jogando enquanto ele estiver ajudando o São Paulo. A questão não é se ele vai preservar a imagem ou não, a questão é que o Rogério Ceni não tem a vaidade com relação à imagem dele. Ele tem sim vontade de vencer no time do São Paulo, tanto que o primeiro gol só podia ser dele. Vejam só, o São Paulo estava jogando, pressionando, estava jogando melhor, dando poucas oportunidades para o Atlético, e a zaga do Atlético estava impecável. Então aquele desespero, a torcida apoiando, o time não achava espaço para chutar, chutava pouco, tentava infiltrar, a zaga cortava, e eu no estádio falava, só precisa passar uma bola, pois foi uma bola que passou, o Aloysio saiu na cara do gol, recebeu o pênalti, e aí veio aquela figura que está há mais de 20 anos no clube. Tentem imaginar para os jogadores do São Paulo o impacto de sofrer um pênalti num jogo que é de vida ou morte, precisando do resultado contra o time que estava com uma campanha absurda. Imagine, com 50 mil pessoas na expectativa, imagine o tamanho do peito que você não tem que ter para bater aquele pênalti. O Rogério colocou a bola, eu ajoelhei, eu rezei, imaginem, hein? Eu estava lá, eu ajoelhei e falei, olha, existindo ou não, esse não é o momento de você provar a Deus, esse é o momento do Rogério Ceni fazer o gol. E ele fez o gol. Rogério Ceni, que no final do jogo deu como 99%, a imprensa falou que ele ia encerrar
mas ele deu 99% de certeza de que ele deve encerrar a carreira, mas ainda tem 1%, e lembrem-se que 1% foi o que fez o São Paulo se classificar, e já tem os rumores de que ele poderia jogar nos Estados Unidos, enfim, né? Para mais é para levar a família, para experimentar outra cultura e para repetir o Pelé, que acho que é o jogador mais próximo ali do Rogério Ceni. O Pelé, exagerei? Se você acha que eu exagerei, você comenta aí embaixo, tá? Eu acho que não. Na questão do gol, se falar de artilharia, de quantos gols fez, eu acho que não. Destaques da partida. Bom, Rogério Ceni, eu já falei. Mas o Ganso, finalmente ele conseguiu justificar nos lançamentos, no cadenciamento, a contratação. Jogou muita bola, jogou com muita vontade, se emocionou no fim do jogo, conseguiu enfiar uma bola para o segundo gol, que foi determinante para dar aquela tranquilizada e o São Paulo não sofrer a pressão. Imagine no estádio todo mundo naquele desespero. O Arsenal está fazendo o trabalho do São Paulo e o São Paulo ainda não estava fazendo o trabalho dele. Ganso foi um dos destaques. Osvaldo, que correu muito. Aloísio, pelo pênalti sofrido. Ademilson, que entrou e fez o gol, depois se machucou e saiu, né? Então todos esses foram destaques. O Wellington, porque correu muito, praticamente era um dos poucos ali que marcavam no meio do campo, deu uma vacilada em um lance lá que o Tolói quase matou ele, mas no geral jogou muito bem, né? Tolói e Lúcio, seríssimos, chutando bola pro mato porque era decisão e é bom jogar assim sempre. E Carleto com uma vontade de torcedor, é impressionante. Foi o primeiro chute com perigo, foi dele, ele chamando a torcida e a gente berrava mesmo. Foi, assim, bizarro que o Carleto jogou. E o Douglas, ele jogou, né? O Douglas jogou como a gente esperava que ele jogasse, como a gente já tinha a confirmação que ele jogasse. E a equipe do Arquibancada Tricolor agora está tentando descobrir qual foi a posição que ele jogou, que a gente ainda não descobriu, porque a gente não entendeu direito qual que era a função dele no campo, mas ele estava dentro do campo. E aparentemente a favor do São Paulo, tá? Mas enfim, a gente ainda não descobriu. Paulo Miranda não comprometeu no lateral direito, assim como o Rodrigo Caio, que entrou e ainda participou do segundo gol. E o Fabrício acabou entrando apenas para fazer números. Então agora, todo mundo classificado, os brasileiros todos foram um show na Libertadores. Essa deve ser a Libertadores, uma das mais difíceis dos últimos anos. Os confrontos vão ficar São Paulo de um lado, Atlético Mineiro, Palmeiras e Tijuana. Então o São Paulo, se passar pelo Atlético Mineiro, o Atlético é favorito pela campanha que vem fazendo, o Atlético é favoritíssimo, né? Ainda que eu acredite no São Paulo, um pouco por causa do Cuca, um pouco por causa do time estar mostrando vontade, um pouco porque esse elenco do São Paulo ainda não mostrou do que é capaz. Mas no papel e pelo que vem mostrando no ano, o Atlético Mineiro tem uma zaga muito boa, tem o Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador diferenciado, tem uma equipe bem montada pelo Cuca. O Cuca monta bem equipes, apesar de sempre acabar, né, no mata-mata perdendo, enfim, o bailado ali. Então eu aposto no São Paulo, mas o Atlético é favorito. No Palmeiras e Tijuana, eu acredito que o Tijuana seja favorito, porém o Palmeiras está jogando com muita raça, o Palmeiras conseguiu achar ali o futebol. O problema é que o primeiro jogo era naquela grama sintética, né? Então é bom o Palmeiras ir treinar nesses campinhos de grama aí que a gente joga, nesses contras, né? Ou, enfim, de repente, né, fazer alguma coisa nesse sentido aí. Pode passar qualquer um. Se passar o Palmeiras, vai ser mais uma oportunidade, né? Pode ser que o São Paulo tenha a terceira oportunidade de eliminar eles na Libertadores, mas é sempre um jogo complicado. Logo mais, tem Corinthians e Boca Juniors, né? Deve jogar a primeira partida agora no dia 1º. O Corinthians é favorito pelo que vem jogando, mas o Boca é Boca, né? Quer dizer, o Boca já vem mordido do último confronto. E assim, teve uma eliminação do Corinthians pelo Boca, uma eliminação do Boca pelo Corinthians, e agora aí vai ter mais uma oportunidade aí de saber quem que vai levar melhor nesse confronto. Corinthians favoritíssimo, pelo futebol, pela equipe ter mantido a base, pelo Tite saber armar o time, mas o Boca Juniors é o Boca Juniors, o Riquelme voltando, a gente nunca sabe. Na outra chave do que vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Boca Juniors, New Old Boys vai enfrentar o Vélez, aquele Vélez, né? E o New Old Boys, na minha opinião, é favorito. Ou seja, o Corinthians aí pode pegar já 2 argentinos em sequência, né? Assim como o São Paulo pode pegar 2 brasileiros em sequência. Do outro lado, o Grêmio vai enfrentar o Santa Fé na condição de favorito, apesar do Grêmio ainda não ter mostrado o que pode, mas tem um elenco bom e tem um técnico que, apesar de nunca ter conquistado uma Libertadores, é um técnico de gabarito. E tem o Nacional como favorito contra o Real Garcilaso, né? Que vão se enfrentar aí, o vencedor vai pegar, Grêmio e Santa Fé vai pegar o vencedor de Nacional Garcilaso. Na minha opinião, o Nacional é favorito. Grêmio e Nacional devem fazer aí
um confronto. O Tigre vai pegar a surpresa da Libertadores, que é o Olímpia, que joga na condição de favorito, e o Emelec vai pegar o favorito Fluminense. Ou seja, agora pega pra capar, o ano do São Paulo começou agora, então para você São Paulino, feliz ano novo, o ano começou exatamente no dia 17, né? Estamos na Libertadores, estamos na fase eliminatória, deixaram a gente chegar e depois perguntam por quê, né? Por que esse apelido de Jason? A verdade é uma só, né? O São Paulo se classificou depois dos créditos, né? Sabe quando você assiste o filme, acabou os créditos, o Jason volta assim e mata a última pessoa? O São Paulo se classificou aí, então deixou chegar, né? Vai ter um joguinho treino agora no domingo contra o Mojimirim, que não vale nada, só deve jogar Luiz Fabiano, de titular, né? Então, agora o ano começou, vamos esperar, a segunda-feira a gente vem com mais novidade. Um grande abração para todo mundo e que sufoco, hein, galera?